Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver acompanhando. Estamos iniciando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil e eu quero agradecer do fundo do coração cada vez mais pessoas que estão acompanhando, relembrando, conhecendo, né, fatos da nossa música riquíssima, e hoje nós teremos aí a honra de poder conhecer, né, relembrar a história de um dos ícones a partir dos anos 80, 90 até hoje no louvor congregacional, Pastor Bené Gomes. Então, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Deus te abençoe, se acomode na cadeira ou no que estiver fazendo, porque muita história bonita, muita música importante e bonita hoje para conversarmos todos aí. Tem uma novidade para sair, se tudo der certo, a gente vai começar conteúdos aí, transformando as lives em conteúdo de podcast também. Já consegue achar lá no Spotify, História da Música Cristã do Brasil. Vamos começar aqui a viagem. Bom dia, pastor, que satisfação poder conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo aqui nesse momento de viajarmos pela história da música. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo Vamos bem. esperar aqui estabilizar. Espera aí, o pessoal está entrando, eu vou desativar um pouco os comentários para estabilizar a conexão, tá bom? Tá. Melhorou? Para mim tá bom, eu estou te ouvindo bem desde o início. Não sei você. Ah, Você está me ouvindo? tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Cortando um pouquinho, daqui a pouco estabiliza, e eu quero agradecer aí a presença e o privilégio de poder conversar um pouco com o senhor. E desde já, né, a pergunta que eu sempre abro aqui é: como foi que a música iniciou na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho? Uma boa, uma boa. Eu acho que começou quando a minha mãe estava grávida de mim, ela devia cantar bastante, né? Imagino eu. Ela gostava de cantar músicas da igreja, né? Minha mãe foi católica, mas ela sempre foi muito participante e cantava bastante. E o meu pai, quando eu nasci, ele quis homenagear um músico brasileiro, né? O Antônio Carlos Gomes, mais conhecido como Carlos Gomes, compositor do Guarani. Talvez os mais antigos conheçam. É uma música que ela é sempre tocada e executada na hora do Brasil, né? Agora com arranjos mais modernos. Antigamente era arranjo de orquestra e tal. Então ele quis, porque como a minha família é Gomes, então dava para colocar exatamente Antônio Carlos Gomes. Só que o meu pai se chamou Benedito e aí ficou Benedito Carlos Gomes em vez de Antônio Carlos Gomes. E aí o Bené Gomes, tá? Então a música entrou nesse começo já como um desejo do meu pai também, que eu fosse um músico. E, cara, desde que eu me lembre por pessoa, música me fascinava. Já com uns 4, 5 anos eu pegava um cabo de vassoura e fazia como se fosse um instrumento, um violão, alguma coisa assim. Começava a fazer alguns sons na boca. E com 10 anos eu comecei, assim, de fato, entrei em contato com o método Paulinho Nogueira e aí comecei a aprender, né? Tinha um violão lá em casa e um irmão meu tinha comprado um violão e não estava usando, então eu peguei aquele violão. E aos 15 anos eu me converti numa para-eclesiástica. O que é isso? Não era uma igreja, era um movimento que evangelizava jovens, né? E eu fui ganho no meio de uma quadra de basquete. Eu jogava basquete e alguém me evangelizou ali, me convidou para ir numa reunião, e nessa reunião, então, eu recebi Jesus. E assim, eu me lembro, Ramon, que imediatamente, porque eu tinha um bom ouvido, eu não tinha muito conhecimento musical, né, teórico. Eu era muito prático. Então, assim, eu tirava as músicas com facilidade e tal. Eu acho que em 2 ou 3 semanas, no máximo, eu já estava envolvido ali no Ministério de Música, já participando da escala, de vez em quando eu tocava, então não demorou muito. Isso foi quando eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 60, então já faz 45 anos de história com a música, né? De convivência, de experiência com a música. E aí, quando o senhor entra na igreja, o que vocês tocavam? Que o senhor começou a escutar? Como é que foi esse início de cultura musical cristã? Pois é, eu fui para uma igreja batista e aí eu fui convidado quase que imediatamente a participar do coral, né? Para poder. Eu era um barítono, né? Fui classificado como um baixo, chegando a barítono.
Ah, cara, mas assim, por incrível que pareça, não houve uma continuidade, porque como eu jogava basquete, e o coral ele se apresentava muito aos domingos pela manhã, e normalmente eu tinha jogo de basquete no domingo, tá? Então, assim, a minha história com o coral, ela durou muito pouco. Acho que eu acho que eu não cheguei nem a cantar, só participei de alguns ensaios. Mas nessa época, a música que nós tocávamos, que foi inclusive a música lá da MPC, essa para eclesiástica, ela se chama MPC, Mocidade para Cristo, né? Sim. Acho que Eu conversei com o Carlinhos, eu fiz uma live com ele você... também. O Carlinhos Veiga, maravilhoso Isso. ali, tocando as composições. É da região de Goiânia, o senhor? Em que lugar era isso? Eu sou de Goiânia, o Carlinhos também de Goiânia, né? O Carlinhos depois Isso. que foi para Brasília, se não me engano, mas eu fiquei em Goiânia até os 30 anos e aí aos 30 anos eu saí. Comecei a Uhum. mudar por essa vida fora, fui morar em Brasília, fui morar em São Paulo, morei em Miami, Orlando, voltei para São Paulo e há 20 anos eu estou morando no Rio de Janeiro. Então eu me Ah, estabeleci no Rio, tá? Os entendi. meus filhos casaram aqui no Rio de Janeiro e os meus netos, os 5 netos que eu tenho, nasceram aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma mistura, porque eu tenho 2 filhos casados. Os 2 filhos casaram com paulistas, tá? Porque nós moramos 4 anos em São Paulo. São Paulo. Então, acabou que misturou goiano com paulista e carioca agora os filhos. Então, uma mescla aí. Mas então, nessa época, a gente cantava muito músicas dos vencedores por Cristo. Tá? Uhum. A MPC era vencedores que estava surgindo ali, 74, 75, né? Ainda com o Jaime Kemp, o Guilherme Kerr à frente, o Paul Milker. Então, assim, aquela turma toda. Então, uma vez por mês, o pastor da Igreja Batista, ele abriu espaço para que os jovens pudessem, então, fazer o louvor, vamos assim dizer. Então, em vez de hinos da harpa, nós tínhamos o louvor. E aí a gente cantava, a gente era cover dos Vencedores. vencedores. Muito bom. E aí, e a questão das composições? O senhor já começou a compor naquela época? As composições vieram Não, não. rapidamente ou não? Não, a composição ela começou a acontecer 10 anos depois. Eu já tinha sido da Igreja Batista. Eu estava me reunindo com um movimento que a gente batizou com o nome de comunidade. Deu o surgimento, vamos assim, né? As comunidades, comunidade de Goiânia, tinha comunidade de Porto Alegre, onde o Asaf veio, comunidade da Graça lá com Ademar. Tem uma coincidência interessante entre Ademar, Asaf e eu, porque nós 3, sem saber, nós nos convertemos no mesmo ano, em 1950. Uau! O Ademar se converteu em setembro, desculpa, em fevereiro, no retiro de carnaval, né? O Asaf se converteu, se não me engano, acho que foi em agosto, e eu me converti em setembro, dia 7 de setembro. Eu lembro que era feriado, né, 7 de setembro, e eu me converti, então, em 74. Interessante, né? 3 histórias Sim. diferentes que se uniram lá na frente, né? Com esse louvor mais estilo congregacional, de comunidade. Então, depois de 10 anos, eu já estava casado, já tínhamos um filho, com 25 anos, foi quando eu me despertei, então, para a questão da composição, e aí comecei a orar em cima disso, comecei a esperar em Deus, e aí com 26 anos, efetivamente, em 1985, foi quando eu gravei, foi quando eu compus a minha primeira canção. Qual foi? Foi o Quem Pode Livrar. Quem pode Oh, livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Essa música, Ramon, ela foi composta depois de um acidente. Eu acabei provocando um acidente assim de grandes proporções. Foi numa rodovia federal entre Brasília e Goiânia. Eu estava indo de Brasília para Goiânia, era bem de noite, assim, não, bem de noite, umas 10 horas da noite, e eu, por uma imprudência, por uma imperícia, acabei produzindo um acidente, e nesse acidente eu bati de frente com outro carro,
e uma pessoa do outro carro, inclusive, faleceu. Foi uma época muito difícil, um tempo muito complicado, um deserto profundo na minha vida. E como resultado disso, essa música foi, digamos assim, o início de um novo tempo, né? Na minha experiência pessoal e como compositor também. E aí a gente começou a experimentar um novo tempo, um fôlego de vida foi soprado na minha vida. Mas ela foi por causa de um livramento. Por isso que eu pergunto, né? Quem pode livrar como o Senhor? Porque, naturalmente falando, pelo carro e por todas as circunstâncias do acidente, era para eu ter morrido mesmo assim. Era para a minha vida ter sido ceifada e Bené Gomes não ter acontecido. Mas aprove a Deus estender a mão, né? Como eu digo no final, o Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. Então, assim, ele marcou o início a partir de uma experiência trágica, né? Uma experiência muito difícil, muito complicada, mas Deus é fiel. Deus transforma o mal em um bem, sempre, né? Que bênção! O senhor comentou sobre essa questão das comunidades. Eu conversei com o Azaf há 2 semanas atrás, e essa semana a gente vai fazer mais uma. A história é enorme, né? Então vamos contando. Então tem muita história. Demais. E ele falando justamente dessa questão das comunidades. É um tempo em que as comunicações no Brasil são muito diferentes, né? Você não tem essas facilidades. Tinha uma comunicação, vocês sabiam, assim, vocês comunicavam, tem a comunidade tal, está acontecendo isso em tal lugar, ou era realmente vocês só se cruzaram depois? Pois é, olha só, a gente se converteu, nós nos convertemos em 74. Né? Eu só vim conhecer o Azaf 12 anos depois, em 86, que foi num encontro nacional em Brasília. Aí realmente eu não sei te dizer como é que as pessoas ficavam sabendo desses encontros que aconteciam nacionalmente, né? Mas nós promovíamos um encontro nacional em Goiânia, começou em Goiânia, 83, 84, 85. Aí em 86 nós levamos esse encontro para Brasília. E foi interessante porque tem um fato histórico na época, que foi quando o Tancredo Neves, em 85, ele não assumiu, né? Ele morreu, e o Sarney assumiu. No primeiro ano do Sarney, ele respeitou as escolhas ministeriais do Tancredo e conduziu durante um ano o governo, preparando um plano que seria lançado em 86 e que de fato foi lançado, o Plano Cruzado. O que aconteceu com o Plano Cruzado? Os preços ficaram congelados durante um ano. Então, e foi tendo uma deflação, foi uma coisa incrível. Sabe assim, os preços iam diminuindo mês a mês. Você comprou uma prestação, um carro à prestação, quando chegava no final do financiamento, você pagava assim, uma quantia quase que irrisória. Então, o que aconteceu? Facilitou demais para que as pessoas pudessem andar de avião, pudessem se locomover, pagar um hotel. Então, em 86, a gente não tinha ideia disso, mas em 86 houve um boom em Brasília, né? O Azaf foi, o Ademar foi quando eu conheci Azaf, Ademar, Marco Antônio do Rio de Janeiro, Gerson Ortega, Mike Harrell lá dos Estados Unidos. Então, uma série de músicos e de gente boa para pregar. Comunidade da Graça tinha os dois Carlos Alberto Bezerra, Carlos Alberto Antunes, Mike Harrell, uma série de gente aí que eu até perdi os nomes aqui, e patrocinado pela Goiânia. Robson Rodovário, César Augusto, né? Que eram os dois pastores de frente lá em Goiânia. E aí as coisas começaram a acontecer e a gente explodiu ali nesse encontro nacional. E logo depois surgiu, com a minha liderança, o Ministério Koinonia de Louvor, né? Foi justamente em 86 para 87, e em 88 nós gravamos o nosso primeiro LP, que foi o Adoração 1 Aliança, que explodiu. Histórico. Músicas que estouraram assim, até hoje são cantadas. Depois de 32 anos de gravação, até hoje fazem parte, digamos assim, do repertório de muitos líderes de louvor, né? Como é que e qual foi a motivação do início do Koinonia? Como foi que vocês decidiram começar o ministério na parte mesmo da música? Pois é, olha só o que acontecia. A gente tinha sempre um foco muito forte, uma ênfase muito forte no louvor. As comunidades sempre tiveram, e era um louvor assim diferente, era um louvor mais espontâneo,
né? Como eu já te disse, era estilo congregacional, então não era questão de um cantor, de um coral, de um grupo, de um quarteto. Não, não, a gente aboliu isso, a igreja era convidada a adorar. E a gente começou, então, a partir de 85, quando eu comecei a compor, Quem Pode Livrar, eu acabei, assim, por tabela, inspirando outros músicos ali da comunidade goiânia, como a Alda Célia, o Silvério Pérez, Márcio Pereira, Geraldo Alcântara, o William Soares, mais tarde o Kleber Lucas, que fez parte da comunidade goiânia também, Ludmila Ferber. Quer dizer, eles começaram a compor canções. Então, com o somatório de canções, e a gente começou a cantar nas reuniões, as pessoas vinham dizer assim, cara, onde é que eu encontro essa música? Né? Então, surgiu mais assim de uma demanda, de uma procura. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos reunir essas músicas tudo no LP para poder atender a demanda da igreja local. A nossa visão não passava da igreja local, viu, Ramon? A gente queria atender a igreja local porque a igreja começou a crescer, né? 1.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, então já compensava fazer um trabalho voltado especificamente para a igreja local. Nós não tínhamos a menor ideia de que esse CD iria vender em pouco tempo 300 mil cópias, isso em 88. 1988. A gente ficou assim, fomos pegos de surpresa, a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha ministério esse local, banda esse local, nada, era tudo no improviso. Quem é que pode ir? Vai você, vai você. Não, eu não posso, eu estou na escala agora, eu tenho que pregar nesse final de semana. Então, assim, nós não organizamos o ministério, ele aconteceu, né? O progresso veio antes da ordem, né? Na bandeira de ordem, progresso. Veio o progresso, aconteceu, explodiu e a gente não estava preparado, então aí foi um pouco mais complicado, né? Mas foi legal porque foi genuíno, sabe assim, não teve... As motivações eram muito puras para a gente compor, não era compor para vender, não era compor para, quem sabe, tocar na rádio. Era uma coisa assim, cara, vamos compor para abençoar a igreja, para ver as pessoas levantando as mãos e adorando Jesus, né? Essa era a que se compor. O Fábio Fonseca é o marido da Jerusa, ele está aqui acompanhando a live com a gente, Ô, e Fábio, ele está aqui dizendo, né? eu conheço ele. Sem pretensão Deus exalta, né? Essa questão realmente era a comunidade local, e quando eu tenho já, desde o início dessa quarentena, que eu estou aproveitando para fazer as lives, né? Contando e descobrindo muita coisa também, e realmente essa questão da conexão com a igreja local, da questão ministerial, ela é muito forte no início da história de praticamente todos, né? E como é que era a questão, então, das escolhas ali? Vocês reuniram, vamos gravar. O Asaf foi uma escolha natural para ajudar vocês nesse processo? Cara, não foi tão natural assim. Na verdade, ele surgiu porque começou a se ter, desde 86, um relacionamento maior entre a comunidade de Goiânia e a comunidade de Porto Alegre, que nem foi por meu intermédio, era mais os pastores que conversavam, o pastor Moisés Cavalheiro, o pastor Erasmo, com o pastor Robson, o pastor César, então um ia pregar na igreja do outro e tal. E aí o Asaf começou a vir ministrar louvor algumas vezes em Goiânia, e nessa a gente começou a conversar com ele, conversar com o Gerson. Eu levei o Gerson lá para Goiânia um dia, para ele poder falar de música para nós, de arranjo, até para ele dar dica. Nós não pensávamos em ter ele como nosso arranjador, né? Dar o Gerson, lembrando o pessoal que o Gerson Ortega era de Vencedores por Cristo, né? Ele fazia parte. Exato. Inclusive, vou conversar com o Gerson quarta-feira. Tem uma conversa agendada. Cara, tá? O Gerson pode deixar. É do coração mesmo. Então, assim, o Ramon, a gente era muito cru, cara. Cru. Sabe, não tínhamos experiência nenhuma, então a gente se viu assim, obrigado, forçado a pegar gente que tinha mais experiência. Então, o Asaf, pela experiência dele e já pela proximidade, a gente acabou dizendo assim, convidando ele, Asaf, você pode ajudar a gente? Cara, e assim, só para te dizer que a gente não tinha nem estrutura nenhuma, o primeiro CD que nós gravamos, que era um LP, a gente gravou numa sala emprestada da casa de um irmão, que estava se mudando para casa, mas ainda não tinha ocupado a sala. Então, ele emprestou, o Asaf falou assim, vamos colocar colchão aqui, pregamos colchão para tudo quanto é lá, para ajudar na acústica. E foi ali, sabe, com um gravador de 4 canais, que a gente gravou o Adoração 1 e que fez história, que faz até hoje.
Eu vou dizer para você que ainda hoje, apesar de todos os lançamentos que vieram depois, ainda é o CD que mais repercute, são as músicas que mais repercutem, foi o que mais vendeu e ainda é o que mais vende, é o mais procurado ainda hoje. Feito tão amadoristicamente, não tinha nada profissional naquilo, mas o Azaf foi uma ajuda tremenda. Você está falando sobre o repertório? Cara, com muito custo a gente conseguiu reunir 10 músicas. Tá? Reunimos 10 músicas e aí o que aconteceu? Na semana da gente gravar, a Alda chegou para mim, num ensaio, e disse assim, Bené, eu tô com um refrão aqui, você não quer colocar um verso? Porque assim, eu só tô com um refrão na cabeça. O refrão era esse aqui, assim, ó. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Ela só tinha isso. E eu falei assim, então tá bom, vou lá. Peguei o violão e na hora, assim como, desculpa, a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Rapaz. E tem um fato interessante, Ramon, com essa música, porque do nada essa música entrou, né? E assim, não era uma música que, inclusive, a igreja cantasse muito, porque ela entrou de última hora. Mas, como o CD ele se espalhou, as músicas se espalharam, os LPs e fita cassete se espalharam, então lá na frente, muito lá na frente, um padre católico, o Marcelo Rossi, acabou escolhendo essa música para entrar no repertório, porque ele gostava muito. Aquela questão do movimento carismático dentro da Igreja Católica, né? A valorização do Espírito Santo. Então, essa música foi muito usada, eles acabaram gravando. E não é de ver, cara, que isso rendeu para mim, para a Alda, um direito autoral, assim, que a gente... Vou dizer para você, em 99, o que nós ganhamos de direito autoral, a gente não ganha mais hoje. Por quê? Porque esse padre, não sei se você sabe da história, ele vendeu quase 4 milhões de cópias. Tem uma história com isso, porque na época que explodiu o primeiro dele, eu trabalhava em Vencedores por Cristo. E aí, o que aconteceu? Uma das músicas que ele gravou foi A Alegria Está no Coração, que é do Vavá Rodrigues. Okay. O Vavá, que eu vou conversar com ele no sábado. E aí o Vavá chegou lá contando que ele se assustou também com a mesma coisa, porque o padre gravou a primeira tiragem, eu acho que as músicas não eram... Era tudo domínio público, era alguma coisa assim. Não eram todas que ele registrou, né? E aí ele acabou reivindicando, a gravadora não fez nenhum problema, aceitou. Nas tiragens seguintes, ela colocou lá e fez um acordo realmente que ele ficou assustado, porque aquele primeiro CD do Padre Marcelo, aliás, todos, né? Venderam assim de maneira assustadora. E aí o direito autoral, na época, muito CD vendido, né? A porcentagem também era grande. Assim, inclusive, assim, assustou um pouco lá, digamos, o meio católico lá, a cúpula, porque eram só músicas evangélicas. Né? Exatamente. Ele fez sucesso em cima de músicas evangélicas. Então, o meu também era domínio público. Ele não sabia quem era o autor da música. Mas alguém, como eu estava ligado a uma associação, eu fazia parte de uma associação de música, na época era a MAR, hoje eu sou da Abramos. Então, a pessoa me encontrou, nessa época eu morava nos Estados Unidos, me encontrou lá nos Estados Unidos para perguntar se eu tinha alguma coisa a ver com essa música, se eu conhecia quem eram os autores da música. Eu falei, cara, é uma música minha e da Alda. Aí ele me contou a história do padre. Eu lembro que a minha primeira reação foi de falar assim, cara, olha, eu não autorizei e eu tô... A minha disposição era de entrar talvez com uma ação, com um processo, contratar um advogado. Né? Depois eu fui orar e realmente o Espírito Santo falou comigo assim, cara, deixa nas minhas mãos que vai ser bênção. Vai ser bênção. Tanto é que depois ele tentou gravar só com música católica, não fez sucesso, ele voltou para a música evangélica. E aí o Quem Pode Livrar foi incluído também num dos repertórios dele, numa das gravações. É impressionante. Voltando à questão lá do primeiro, quais das músicas do Aliança são suas? Você tem participação em todas? Não, eu tenho 3 músicas e meia. Essa metade com a Alda, né?
Uhum. Como a Corsa, é o nome que nós demos à música, Como a Corsa. O A Único, que foi a música que... Tem até uma história interessante, se você me permite, Ramon, né? A gente tem tanta história, né? Manda, o objetivo é esse. Quando saiu a primeira tiragem dos CDs, eu trabalhava secularmente, normalmente, eu era casado e tal. Nessa época eu já estava com 28 anos. Então eu tirei o sábado pela manhã, porque eu trabalhava num órgão público, eu trabalhava numa autarquia, com processamento de dados. Eu era programador de computação, né, de computador. Aí eu fiz o seguinte, peguei uma caixa com 25 CDs, coloquei debaixo do braço e fui no centro da cidade de Goiânia. Nós tínhamos ali talvez umas 3 ou 4 lojas evangélicas, tá? E eu ofereci minha primeira e a pessoa falou assim, era final de ano. Eu não me lembro. Não era final de ano, não, era no meio do ano. A pessoa falou assim, não, olha, o estoque está cheio, a gente não interessa e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou mudar a estratégia aqui. Falei assim, deixa eu fazer o seguinte. Eu queria então presentear vocês com um CD, tá? E vocês ouvem. Se vocês não quiserem, aliás, o LP, se vocês não quiserem, não tem problema. No final eu recolho, tá? E fica por isso mesmo, não tem problema. E eu comecei a fazer isso, né? Cada loja que eu ia oferecer, eles não queriam, né? Quem era Koinonia? Aliás, na época não era nem Koinonia, era Comunidade Evangélica de Goiânia. Né? O Adoração saiu o primeiro Adoração saiu como Comunidade Evangélica de Goiânia, Aliança. Adoração 1, Aliança e Comunidade. E aí, quando eu voltei para a primeira, eu falei assim, e aí? A pessoa falou assim para mim, quantos LPs você tem lá no estoque? Aí eu fui pego de surpresa e falei assim, não, eu imagino que tem lá umas 300, eu falei, eu quero tudo. O que aconteceu? Porque a primeira música era o A Único, né? Então, quando ela ouviu A Único, cara, e aí depois as outras gravadoras entraram em contato, dizendo, as outras gravadoras, não, as outras lojas, livraria, querendo também, cara, nós queremos também. Eu falei, não, cara, olha, agora não dá, todo o estoque foi comprometido com a primeira loja. E aí começou então uma história, tá? Aí começou a ser conhecido. E as igrejas de Goiânia começaram a cantar, depois as igrejas de Goiás, aí foi aquela progressão, né? Um vai passando para outro. E nós, na época, também tínhamos um instituto bíblico lá em Goiânia, que era de internato, né? De tempo integral, e vinham alunos de muitos lugares, por conta desses encontros nacionais, então a gente começou a divulgar o seminário, as pessoas vinham e levavam, né? Quando iam para a igreja, lá, algum feriado, alguma coisa, levavam, ensinavam. Então, foi meio assim, foi no natural. Eu lembro de uma coisa interessante. Quando a gente lançava, por exemplo, a gente lançava o Adoração 3 em Goiânia, aí o 1 começava a acontecer aqui no Rio de Janeiro. Adoração 1. Olha, você vê, olha como é que era a distância, cara. Tá? Exatamente. Era muito lento, né? Mas era assim. E, graças a Deus, aconteceu. E como é que você contou um pouco da história do Quem Pode Livrar? E o A Único, como é que ela surge? Pois é, o A Único é o seguinte, eu trabalhava o dia todo, já tinha a segunda filha, porque foi em 86, foi em agosto, eu compus a música, o A Único, em agosto de 86, tá? Foi logo depois do Encontro de Julho, lá no Encontro de Julho, foi uma bênção. Como é que era o nome desses encontros? Encontro de edificação, louvor e adoração, era um encontro assim, depois passou a ser celebração, lá mais na frente. Era encontro de louvor e edificação, uma coisa assim. Eu não me lembro, para falar a verdade, tá? Certo. Talvez o Azaf até lembre melhor do que eu. Mas ali, em julho, assim, eu fui muito visitado por Deus. Houve desde o acidente em 85 até 86, assim, Deus estava trabalhando. E ali eu lembro que eu tive um encontro muito forte com Deus, uma cura, uma restauração. E eu lembro que o Azaf estava lançando algumas músicas, né, do repertório dele lá. Jesus em Tua Presença, Espírito, Espírito, Espírito Santo, que não é nem dele, é do Júlio. Esqueci o sobrenome do Júlio, alguma coisa. E, inclusive, o padre Marcelo Rocha gravou também. Gravou Espírito também. Era Júlio o quê, gente? Júlio Figueiró.
Júlio Figueiró, tá? Irmão do Isaías Figueiró, irmão do Paulo Figueiró, Júlio Figueiró. Cara, e quando eu voltei, em agosto, assim, eu comecei a ter uma experiência assim do meu coração aquecido e queimando e tal. Houve um final de semana e toda sexta-feira, assim que eu saía do trabalho, eu já ia direto para a igreja porque era o dia do ensaio, era a noite do ensaio. Né? E eu estava com o meu coração queimando. Voltei para casa umas 10 horas, 10 e meia. Eu jantei, né, porque eu não tinha jantado ainda. Tomei um banho, jantei e eu peguei o violão. Peguei o violão e falei assim, cara, meu coração está queimando, Espírito Santo, acho que tem alguma coisa que vai acontecer. E eu já tinha um gravador, né, um gravadorzinho, já tinha uma fita cassete nova, uma BASF, aquela laranja. Tinha 60, 90 e 120. Era de 60, né? Eu botei ele de 60 minutos e coloquei lá no canto. Cara, e quando eu comecei a tocar, eu lembro que eu fui para Ré maior, comecei a tocar, o Espírito Santo falou comigo assim, Bené, vai dormir porque você está cansado. Você não vai produzir desse jeito. Né? E eu realmente estava muito cansado, apesar do meu coração estar aquecido, o físico estava muito cansado. E acabei que tive um sonho com essa música. Né? Foi um sonho. Eu sonhei, e nesse sonho eu estava no lugar deserto. Para encurtar bem, eu estava no lugar deserto, um anjo veio, me levou para um lugar onde tinha milhares de pessoas adorando diante de um trono, e era um lugar descampado, ao ar livre. Eu vi uma luz muito forte, e de repente eu estava ali junto com ele, de vestes brancas, com coroa na cabeça também, Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 4. E aí, uma hora da música. E tinha uma música sendo tocada, mas não tinha músicos. Era uma música que estava sendo tocada. Eu não sabia de onde vinha aquela música, mas era uma música que enchia o ambiente. E era justamente a único. Só que ela não era cantada. Todo mundo estava cantando, mas ela era cantada numa língua que não era português. Não sei se era língua de anjo, se era hebraico. Mas eu consegui. Aí eu acordei impactado. Era umas 7h30 da manhã, quando eu acordei. E eu gravei, porque o gravador já estava ligado lá no pause. Né? E ali eu gravei toda a melodia. Eu consegui gravar toda a melodia, não tinha letra. Aí eu fui tomar café, voltei. Quando eu entrei no quarto, eram as 9 da manhã, fiquei até as 11h30. E nesse período de 2h30, orando, busquei na palavra, o Espírito Santo deu, eu comecei a lembrar do sonho, e aí saiu a único. Então, digamos assim, foi uma obra em 2 etapas. O sonho foi uma primeira etapa, né, que foi a essencial, porque me trouxe a melodia da música. E depois houve um momento em que eu tive que estar... Dizem que você recebe 10% de inspiração e os outros 90% são transpiração, né? Muitas vezes. Verdade. Tem vezes que vem 100% de inspiração ali. Eu tive uma canção que foi 100% de inspiração. Eu não tive que fazer muito esforço, só realmente em 10 minutos ela estava pronta. Mas tem outras que às vezes levam dias, às vezes meses, você trabalhando. Né? Não sei se você é compositor. Não, infelizmente não. Eu só aprecio. Então, assim, existem... Às vezes você tem uma letra e não tem a melodia. Às vezes você tem uma melodia, falta a letra. Às vezes você tem só um refrão. Às vezes você tem só um verso. Então, música, assim... A gente recebe música no período de comunhão, a gente recebe música na igreja, a gente recebe música andando de metrô, a gente recebe... Cara, por isso que você, às vezes... Eu hoje com o celular, aonde eu tô, cara, eu vou por um cantinho assim e gravo, chegar em casa e depois desenvolver. Né? Então a gente vai tendo essas facilidades. Mas na época, eu acho que eu tinha pedido já umas 2 ou 3 músicas que eu recebi na rua, não gravei, cheguei em casa, não gravei, acabei perdendo. Mas o único eu gravei. E foi interessante, porque eu não ensinei imediatamente para a igreja. Eu fiquei cantando no meu período de louvor, até que lá para setembro alguém me perguntou se eu tinha alguma música, eu ensinei e foi assim, foi impressionante a resposta, tanto do Ministério de Música no primeiro momento, ali no ensaio, como da própria igreja no domingo que nós ensinamos. Aí a coisa explodiu assim, aí fugiu do nosso controle. Né? E eu tenho certeza de uma coisa, Ramon, essa música ela é cantada em lugares que eu nunca vou conhecer em vida. Né? Com certeza. Eu não tenho condições de conhecer todos os lugares onde a Único chegou e tem sido bênção e tem sido edificação para muita gente. Rapaz, canta um pouquinho dela. Vamos lá? Vamos. Desculpa a minha voz, você sabe. No domingo eu cantei pra caramba ontem. Eu dirigi o louvor online ontem da minha igreja. Fica tranquilo. Ao único que é digno de
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Rapaz. E é impressionante porque depois de 32 anos, é muito difícil eu ficar um mês sem que alguém não entre em contato comigo pedindo autorização. Sabe assim, às vezes tem mês que é 2, 3, 4 vezes, assim. É impressionante. Com certeza é a música minha que mais foi gravada por outros cantores, outros ministérios, em outras línguas, né? Foi gravada já em inglês, já foi gravada em francês, já foi gravada no hebraico, já foi gravada em espanhol. Caramba! Glória a Deus por isso, né? Nós aqui até hoje, aqui na igreja também, a gente canta uma música assim. A Verônica até citou aqui lá de Brasília. Eu já disse aqui e já falei muito na igreja que existem algumas músicas que a gente vai cantar no céu, né? E você contando sonhos, assim, o único é uma dessas que a gente canta, é atemporal, assim, é um negócio maravilhoso. E uma coisa que tanto eu quanto aqueles que estão acompanhando aqui as lives é que as músicas já são fantásticas, elas já fazem parte da nossa vida, elas marcam nossos momentos com Deus. Quando a gente descobre as histórias por trás dela, elas ficam ainda mais bonitas, né? E com tantas versões, tem uma que eu descobri não tem muito tempo, e até o Fábio estava comentando aqui, você gravou ela com a Jerusa, ali no meio dos anos 90. Como é que é essa relação ali com o pessoal, com a Jerusa, da banda Raro, Pedra Viva, como é que surgiu essa ideia, por exemplo, com ela? Você lembra? O Fábio está aqui dizendo, eu não lembro. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui abrir igreja em São Paulo, em 1993, tá? Eu trabalhava nessa época para a comunidade evangélica e nessa época nós tínhamos mudado o nome para Sara Nossa Terra, comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Então, houve uma separação entre o Ministério de Goiânia e o Ministério de Brasília. O Ministério de Goiânia ficou com o César Augusto e o Ministério de Brasília ficou com o Robson. E a gente foi para São Paulo para abrir o ministério junto com o pastor Robson, né? Na época, o bispo Robson. E aí, ali tinha aquelas reuniões do Conselho de Pastores. E lá eu fiquei conhecendo o Natinha, né? O Jonatas Liache. Cara, e quando ele soube que eu fui convidado para dirigir louvor num desses encontros aí do Conselho. E numa dessas eu compartilhei a experiência do A Único. E aí, cara, o Natinha me pegou. E ele fazia um programa de TV na época, me levou lá para fazer um programa. E começamos a ter esse relacionamento. E um amigo em comum, Robson Cervenini, começou a vir às segundas-feiras. Nós tínhamos lá na Praça da Carlos Gomes, olha só a coincidência, o meu nome é Carlos Gomes, Praça Carlos Gomes, número 100, na Liberdade, lá no bairro de São Paulo. Você mora em São Paulo, Ramon? Eu hoje estou morando na região aqui de Teresina, né? A cidade chama Timoa, no Maranhão, mas ela é colada, faz parte da Grande Teresina. Mas eu sou paulistano. Eu saí de São Paulo em 2007 e vim pastorear no Piauí. Cara, você está brincando. Eu tive uma vez só em Teresina, eu tinha que tomar 4 banhos por dia, era uma coisa incrível. É por aí. O WhatsApp, pede o WhatsApp para te contar a experiência de um crente de Teresina, que foi no céu, tá? Ele reclamou do ar-condicionado do São Pedro. Tá? Depois pergunta para lá. Eu vou perguntar. Não sei se ele vai lembrar, mas a história é que São Pedro se encheu da paciência dele,
ficou com a paciência cheia com esse crente de Teresina e falou, cara, eu vou dizer o seguinte, você não está valorizando o céu, eu vou te mandar para o inferno, para você ficar lá uma semana. E eu sei que lá no inferno, cara, ele sentiu a vontade. E A temperatura. quando o anjo foi pegar ele de volta para levar para o céu, né? Ele gritou lá do fundo assim, quem é que abriu essa porta? Ele está entrando frio, né? Então, Teresina. Mas tem uma brincadeira só para falar que Teresina é muito quente, né? Realmente. Mas então, assim, em São Paulo, lá na Liberdade, a gente tinha uma reunião que acontecia às segundas-feiras, em 93, 94, 95, e atraía muita gente, porque eu estava ministrando louvor e o bispo Robson vinha pregar, ele vinha de Brasília sempre a pregar lá. Então, assim, foi um tempo interessante. E o Robson resolveu gravar um CD comigo. Ele falou, Bené, você tem músicas, vamos gravar o A Único, vamos colocar o A Único. E tanto é que o CD se chamou A Único, né? E aí a gente pensou em alguém para fazer isso. E eu já conhecia a Jerusa da banda Rara, né? E gostava muito da voz dela. E foi aí que surgiu o convite, então, a partir do Robson Cervenini, um amigo comum que conhecia. Uau. O Robson reunia lá, congregava lá com eles lá na Pedra Viva, tá? Foi por aí. Tá, eu tô vendo aqui, entrou e até mandou aqui um aceno, o Edson Feitosa, da comunidade Zona Sul. Tá aqui também, eu conversei com ele. Tive uma conversa fantástica no sábado também, e ele está aqui. Grande abraço, viu? O Edson está aqui participando. Bênção, né? Tem músicas maravilhosas. O Edson, eu uso sempre das minhas reuniões de oração, sempre, eu não vou dizer toda semana, mas sempre, o Rompendo em Fé, não tem jeito a gente não usar, né? E ele já me confidenciou uma vez, tá? Que ele gostaria de ter sido o autor do A Único, tá? Foi um privilégio que Deus me deu, tanto o Azaf como ele já me confidenciaram assim, cara, eu queria ter composto essa música. E eu digo para o Edson o seguinte, eu gostaria de ter composto o Rompendo em Fé também, porque é uma música que a gente ouve, né? Acaba se tornando nossa. Tem muita gente que acha que o Rompendo em Fé é minha música, porque eu canto tanto, né? Tem músicas que são assim, né, Ramon? Você canta tanto, que as pessoas já começam a atribuir a música, sabe que você é um compositor, nem pergunta se a música é sua, já sai divulgando que a música é sua, aí depois você tem que ir atrás para dizer assim, não é minha, essa música eu canto muito, mas ela não é minha. Eu às vezes, aqui, eu até brinco com o pessoal da projeção, da comunicação, porque às vezes eles colocam a música e aí colocam na autoria da música aquela versão mais recente, os cantores mais novos que estão regravando as músicas, e aí sai um clássico assim, e aí põe o nome de alguém que eu sei que eu sei, quando eu sei realmente que não é, aí eu falo assim, gente, não, essa música não é de fulano, não, essa música é de tal grupo, porque tem muito disso. Você falou do CD único, a gente vai voltar no Koinonia daqui a pouco, mas tem um dos seus CDs, eu acho que é o único, que tem a participação do Laboriel e do Rick Pantoja. É o único? Não, não é não. É uma outra. É qual? É o Deus Maravilhoso. Deus Maravilhoso. Se chama Deus Maravilhoso. Essa é uma outra história, assim, que, cara, a minha vida, ô Ramon, ela é marcada por graça. O que é graça, cara? Favor imerecido. Eu tô cansado de receber, cansado assim, eu tô abençoado de tanto receber favor imerecido de Deus. Eu abri igreja, olha só, nessa questão de abrir igreja, Deus vai te abençoando. Eu abri igreja em Miami, Sara Nossa Terra. Alugamos um lugar lá num bairro chamado Hollywood, que não tem nada a ver lá com a Califórnia, tá? É lá em Miami, lá na Flórida. E ali um dia eu resolvi compartilhar a experiência das minhas músicas. Estava bem no início, a gente não tinha nem som, não dava nem para colocar os instrumentos. Eu peguei o violão e até foi um dia meio frustrante, porque a gente estava esperando que o som chegasse e a gente pudesse já ter uma equipe funcionando, né? Mas como não tinha, eu peguei o violão e comecei a compartilhar a história das minhas músicas. E tinha ali um empresário me visitando. Eu não sabia, não tinha a menor ideia que era um empresário do Espírito Santo, de Vitória. O Lúcio Rocha. Nós acabamos nos tornando muito amigos, porque ele mudou-se para Miami, congregou lá na minha igreja e a partir dali surgiu esse projeto. Mas à medida em que eu ia cantando as músicas, Quem Pode Livrar, você perguntou quantas músicas eu estava no Aliança. No Aliança. Quem Pode Livrar, A Único e o Aliança mesmo, que é Como é Precioso, irmão, né? A Aliança também é sua, ok? Uma das primeiras grandes músicas de comunhão das igrejas, né? Exato. Depois, imediatamente após a Aliança, o Azaf compôs o Alto Preço.
A gente chegou até a cantar junto em um encontro, porque eu já tinha composto, gravado, e ele gravou em 88. Eu gravei em 88 e ele gravou em 89 o Alto Preço. Então, foram as três. Aí eu comecei a contar a história da aliança, porque cada uma tinha uma história, tinha uma experiência por trás, né? E aí incluí depois o Espírito de Deus Está Aqui, que é uma música que eu compus também, que está no Adoração 3. E o Maravilhoso, que foi a que era mais recente. Foi em 94 que eu compus em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. À medida que eu ia compartilhando a música, ele ia olhando para a esposa dele e ficando meio assustado e tal. No final, ele chegou para mim e disse assim, cara, olha, deixa eu dizer para você, todas essas músicas foram usadas por Deus na minha conversão, na minha edificação e tal. E Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um projeto com você. Eu tenho dinheiro e eu gostaria de investir para que você gravasse. Eu fui cozinhando o cara, porque eu tinha conhecido ele ali. Cara, claro. E ele foi para Miami, começou a congregar lá na minha igreja, e toda semana ele vinha com essa história de gravar. Eu cozinhei ele durante um ano. Eu falei, calma, tá? Vamos esperar mais. Tá? Eu queria saber se aquilo era realmente algo de Deus. Eu não queria gravar por gravar. E foi impressionante porque nesse tempo nós acabamos recebendo um membro que veio lá da Califórnia e ele conhecia o Rick Pantoja. Não sei se você já ouviu falar no Rick Pantoja. Sim. O Rick Pantoja acabou se tornando a peça central dessa gravação porque ele foi contratado para ser o nosso arranjador, né? E eu fui lá na Califórnia para conhecer o Rick. E no dia que eu fui conhecer o Rick, eu estava na igreja de um amigo, que era amigo também do Rick. Deus me deu uma canção lá na hora e o Rick pegou e cantou essa música comigo e ficou entusiasmado comigo. Cara, nós vamos trabalhar, vai ser muito bom e tal. E aí, um dia eu estava com o meu empresário, esse cara que me financiou, na casa dele, assistindo Ron Kenoly, Hosanna Music, né? Você lembra disso? 95, 96, 94, Sing Out, o God is Able. Então, ele pegou e olhou para os músicos assim, tocando, né? E falou assim, Bené, esses músicos aí são muito caros. E eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia. Aí ele falou do Laboriel, falou do Alex Acunha e do Rusto Almário, né? Que era o do clarinete, sax, a parte de sopro. Exatamente. Aí o Rusto Almário congregava na mesma igreja do Rick Pantoja. Aí, através do Rick Pantoja, nós chegamos no Rusto Almário e do Rusto Almário nós chegamos nos outros dois. E aí, cara, foi uma conexão perfeita. Esses caras são demais. Gravamos ao vivo em Miami. Alugamos um lugar lá que cabia umas 800 pessoas. Enchemos esse lugar. Então, gravamos ao vivo. E ali, então, foi a minha história com esse pessoal do Hosanna Music, né? Com o Laboriel. Depois, eles vieram para o Brasil, né? Logo depois. Nós gravamos em fevereiro, acho que em julho julho, agosto, fizemos uma turnê aqui no Brasil. E eles vieram, menos o Alex Acunha. O Alex Acunha não veio porque o orçamento começou a ficar caro demais, a gente teve que cortar um. Né? E a gente acabou arrumando um baterista, né? Que era bom também, que era do Cornolinho, inclusive, o Hernandes Bispo. E aí, então, foi a nossa história com esse pessoal, né? Mas é um CD que eu amo. A musicalidade desse CD é inacreditável, né? É o Deus Maravilhoso. Muito legal. Você estava falando aí, e assim, esse movimento de comunidades, ele vai acontecendo. Eu estou mapeando, estou descobrindo, está sendo uma alegria poder ter essas informações todas. Em São Paulo, curiosamente, e o senhor viveu lá um período, esse movimento de comunidade ele não foi tão intenso quanto em alguns outros lugares. Você tem lá estabelecida a comunidade da graça, depois outras foram surgindo, mas mesmo não tendo esse movimento tão forte como em outros lugares de comunidade, você tinha os ministérios de louvor, né? Pedra Viva, por exemplo, muito forte, você tinha lá a linha da Renascer, que era outro estilo, mas a música da Integrity, da Hosanna Music, ela foi muito forte no louvor paulistano. Então, assim, as versões, né, da Integrity, a Bom Pastor trouxe, e a Bom Pastor a sede era em São Paulo, né? E isso, então, é muito... O Elias, essa turma toda influenciou muito em São Paulo, pelo menos, eu sei que eu fui muito influenciado ali pelos CDs do Ron Kenoly. Eu acho que, se eu não me engano, o Rick Pantoja já tem uma parceria com o Bob Fitts também,
de algumas músicas. Então era um negócio muito forte. Enquanto o Brasil, as comunidades foram chegando em São Paulo depois, mas tem essa curiosidade aí da importância da Integrity na música congregacional de São Paulo também, né? E em 96, cara, para 97, eu morando em Miami, eu fui para Bahamas, tinha lá um pastor, o pastor Miles Morrow, que ele tinha um movimento, uma igreja forte lá, e ele me levou, né, para ministrar. Eu ministrei lá uma música, eu ministrei a único em inglês, e o Ron Kenoly estava lá. A gente conversou, a gente se apresentou, acabei conhecendo o Ron Kenoly, um ícone na época, né? Assim, até emociona a gente. Mas, assim, cara, Deus assim me tem presenteado, viu, o Ramon, ao longo da minha vida, cara. A minha história é uma história assim de alguém que Deus escolheu assim, cara, você não tem muita capacidade, mas a minha graça me basta. É verdade, né? E esses presentes acabam voltando como presentes para a igreja no Brasil, né? Porque somos abençoados com as canções. É fantástico como Deus age. Assim, a Jerusa também está aqui, ela mandou agora um abraço, disse que foi uma honra gravar. Eu estou vendo alguns nomes entrando aqui, né? Eu não sei, entrou um Silvério Pérez, não sei se é. Silvério, ele foi o primeiro líder junto comigo no Ministério Coinonia, né? De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Silvério Pérez. Ele entrou aqui. Se é ele mesmo, tá aí outra pessoa que eu amaria fazer uma live também. Então, se ele ainda está aqui, vou pegar o contato depois, porque tem muita história. Ele tem muita história. E outra coisa, ele é formado na faculdade em História. Dá uma boa conversa, hein? É cabeça, é cabeça. Ele sempre foi o intelectual do Ministério Coinonia, né? O intelectual, sempre tem aquele mais intelectual, tem aquele mais reflexivo. Tinha o cabeça do Ministério Coinonia sempre foi o Silvério, um poeta, as letras dele, impressionantes as músicas. Então, foi um compositor de peso no Ministério Coinonia desde o início, tá? Junto com o Márcio Pereira, junto com o Geraldo Alcântara, o William Soares também, assim, cara, foi um Silvério. Olhando assim a questão da história, pensando aqui rapidamente, a gente tem claro que a história é fantástica, tem muitos, né? Você tem vencedores com a influência, inclusive o Ademar participou de vencedores, o Azaf falou da importância de vencedores, o senhor também. Você tem vencedores ali de 70 para 80 muito forte. Tanto que a série Louvor é icônica. As comunidades são fantásticas. A conversa com Edson, eu ficava até emocionado de ver como as músicas foram fluindo e cantando. Mas aí o Koinonia, ele tem uma proporção nacional de muitas pessoas ao mesmo tempo. Talvez possa estar equivocado, mas eu acho que a gente só vai ver algo na mesma proporção no início dos anos 2000 com Diante do Trono, pela variedade e o alcance interdenominacional. Era muita gente boa junto no mesmo lugar ao mesmo tempo. Vocês tinham essa... Eu nunca conversei com a Ana Paula, mas eu entendo espiritualmente que a continuação do Ministério Coinonia foi o Diante do Trono. Tá? Olha aí. Teve lá algumas vezes, né? Nós ministramos lá, ela é uma bênção, o Márcio Valadão. Não tive muito contato com o André, mas a Ana foi uma bênção na nossa vida. Mas eu entendi assim, que o Koinonia ele teve um auge e depois ele, como que se tivesse passado o bastão para o Diante do Trono. O Diante do Trono começou a acontecer, obviamente, numa projeção muito maior, graças a Deus. Mas, por incrível que pareça, as músicas do Ministério Koinonia são músicas que tem algumas que vieram para ficar, né? Você vê a música do Márcio Pereira, Em Espírito e em Verdade. O Meu Prazer, como ela o nome dela é o meu... Então, tem uma coisa engraçada, né, nas músicas do Koinonia, é porque elas são tão cantadas que às vezes a gente confunde ou acaba chamando a música pelo refrão. O senhor falou aí de Maravilhoso. Aí eu lembrei, tem Maravilhoso És, e essa é a mesma do... Porque tem Quão Formoso. É a mesma, né? É a mesma. Isso. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Aí, maravilhoso.
Maravilhoso. Tem uma história muito interessante. Você estava falando aí do Ron Kenoly. Um dos CDs dele, não sei se foi o Sing Out, teve uma música. Aliás, foi a única versão que o Koinonia fez. Foi uma música chamada A Honra. A honra, a glória. Que uma mulher canta, né? Ela estava até grávida, ela estava até gestante. E a gente fez a versão e nós colocamos essa música para ser, digamos assim, o carro-chefe do Adoração 8. E aí Deus me deu o Maravilhoso e a gente incluiu quase que de última hora também o Maravilhoso. E acabou que o Maravilhoso roubou a cena, né? A honra aconteceu. Mas assim, o Maravilhoso acabou sendo a música de trabalho, se a gente pode dizer assim, a música de trabalho do Adoração 8 da Koinonia. Ó, tem aqui o pessoal do Koinonia de Louvor, que eu tô, às vezes tem os nicks, se é o pessoal do Koinonia, eu sei que o Koinonia tem atividade, se for também, é o pessoal, né? Outra live aí, ansiosa para fazer com a turma do Ministério. É o meu secretário que está lá. Né? É o Lucas Uriel. Vai lá, que Lucas. bênção, que bênção. Tem uma história. Eu moro em São Paulo, Lucas. O pessoal que está entrando aqui na conversa pela linha, pelo perfil do pastor Benay Gomes, vocês se inscrevam também no História da Música, que eu estou promovendo aí, enquanto for possível, eu estou trazendo essas conversas. Essa semana tem o Azaf, tem o Gerson, tem uma turma aí muito boa para continuar contando a história. Nosso tempo está acabando. Você falou de Maravilhoso. Será que a gente podia... O senhor teria mais uns 10 minutinhos ou já tem uma agenda aí depois? Não, 10 minutos eu tenho. Eu só não tenho mais do que 10 minutos porque eu tenho deveres de casa. Eu sei. Você sabe, eu sei. É porque é o seguinte, eu queria muito ouvir a história do Maravilhoso, porque é outra música fantástica. Queria encerrar essa aqui, a gente abre só para concluir contando a história do Maravilhoso. Pode ser? Perfeito. Valeu. Como é que surgiu esse outro clássico atemporal? Bom, ainda bem que vai ter um tempinho maior, porque essa música ela é muito impressionante. Eu até escrevi no meu Instagram, aliás, eu escrevi no meu Instagram, depois eu preciso até reproduzir para o Instagram do Koinonia, um pouco resumidamente a história, né? Mas aqui a gente pode contar um pouquinho mais. Em 1993, eu morava em Brasília, né? Como eu falei para você, Goiânia foi um bom tempo na minha vida, até os 30 anos, me converti, eu fiz faculdade em Goiânia, me casei em Goiânia, os meus 3 filhos nasceram em Goiânia. Mas assim que nasceu a minha filha mais nova, em 89, imediatamente a gente foi para Brasília, em 90. Em 93, eu ainda morava em Brasília, no início do ano. Depois, no segundo semestre, eu fui para São Paulo. Foi quando eu conheci o Natinha, foi quando a gente abriu a sala no São Terra, lá na Praça da Liberdade, lá na Liberdade, ali na Praça Carlos Gomes. Em 93, a minha mãe faleceu. Tá? Então, assim, a minha mãe foi primeiro. Meu pai faleceu em 95, quando eu morava em São Paulo. Quando a minha mãe faleceu, eu ainda morava em Brasília. Eu fui a Goiânia e pude acompanhar de perto assim, esses últimos momentos dela, a partida dela, e me envolvi, orei com ela, a gente conversou. Tal. Minha mãe foi salva. Eu diria para você que ela foi promovida para o reino celestial mesmo. Né? E quando chegou o ano seguinte, 94, o Dia das Mães, 8 de maio de 94. Olha só, nós vamos ter o Dia das Mães agora, no domingo que vem, né? Quer dizer, isso foi em 94, foi há 26 anos atrás, né? 26 anos atrás. Quando foi em 8 de maio de 94, nós ainda estávamos como brasileiros nos convalescendo da perda de um grande ídolo. Porque dia 1º de maio de 94, tá? Eu morava em São Paulo, lembre-se disso, eu morava em São Paulo, tá? O Ayrton Senna faleceu naquela fatídica competição lá, naquela corrida lá de Imola, né, na Itália. Curva de Tamburello. Curva de Tamburello, exatamente. E principalmente nós que morávamos em São Paulo, a consternação,
eu acho que você se lembra, você morava lá. Sim. Tinha 14 anos, sim. Você tinha 14 anos, olha só. Uhum. Então, ali, você sabe que, né, o corpo dele foi velado lá no Ibirapuera, lá na Não Assembleia foi. Legislativa, e no dia 5, que foi na quinta-feira, ele foi sepultado lá no cemitério do Morumbi. Tá? Nesse dia, o prefeito, eu não sei quem era o prefeito de São Paulo, decretou um feriado municipal por conta mesmo, para que a população pudesse acompanhar e tal, dar o último adeus a Ayrton Senna. E nesse dia eu resolvi com a minha esposa assistir um filme que era muito falado, e foi o primeiro filme, né? Foi o filme que deu o primeiro prêmio Oscar para o Steven Spielberg, que foi A Lista de Schindler. Agora imagina, cara, A Lista de Schindler é uma história triste do povo judeu, né? Tem algo positivo ali, que foi essa lista de Schindler, que ele comprou vários judeus, a liberdade de vários judeus, mas é uma história muito, né, permeada por uma tristeza enorme. Então você imagina, perdemos o Ayrton Senna, junto à lista de Schindler, que é a história triste do povo de Deus, do povo judeu. Chega o Dia das Mães, no dia 8 de maio, e pela primeira vez na minha vida eu estou sem a minha mãe. Cara, eu não levantei da cama, eu só acordei e pensei, hoje é Dia das Mães, me lembrei da minha mãe, uma saudade, foi assim, as lágrimas foram inevitáveis. Lágrimas, assim, uma tristeza enorme. Eu falei, meu Deus do céu, que tristeza. Então você já vai acumulando experiência. A perda do Ayrton Senna, a lista de Schindler, mais o Dia das Mães, o primeiro ano sem que você tenha a sua mãe na vida. Cara, embora você já soubesse que ela foi para o céu, que era a hora dela partir, cara, mas aquilo emocionalmente foi uma carga muito pesada que foi descarregada sobre mim. E eu, assim, depois de algum tempo ali chorando, eu olhei para o lado e vi a minha esposa, né? Ela estava dormindo ainda. Isso era próximo a 8 horas da manhã. E quando eu olhei para ela, eu falei, cara, ela é a mãe dos meus 3 filhos. Nós já tínhamos os 3 filhos. E pensei assim, cara, eu preciso celebrar isso, né? Hoje é o dia dela. E, estranhamente, eu peguei o violão e fui para o banheiro mesmo. Nossa, era uma suíte, eu fui para o banheiro. Cara, e ali naquele banheiro, o Maravilhoso foi composto. Você sabe que o músico, às vezes, ele não tem muita noção de tempo. Eu imagino que em 10 minutos eu fiz. Se for mais do que isso, a eternidade vai ter que nos convencer. Mas, cara, eu acho que em 10 minutos eu fiz a música Maravilhoso. E você vai pensar assim, mas gozada, a música Maravilhoso não fala de mãe, não fala de família, cara, mas fala de alguém que acabou naquele momento se tornando o centro da minha vida, o consolo do meu coração, esse Deus maravilhoso, né? Poder adorar, saber que as pessoas vão nos deixar, a Ayrton Senna nos deixou, a minha mãe me deixou, muitos judeus foram mortos, mas Deus está sempre conosco, né? No nosso dia a dia. Cara, e aí eu cantei ainda chorando para minha esposa, cara, sabe quando o ambiente da presença de Deus ali no quarto, ela começou a cantar comigo. Daqui a pouco os filhos vieram também e começaram a cantar com a gente. Cara, quando a gente ensinou à noite para a igreja, lembre-se que eu estava à frente, eu era o pastor titular da igreja lá na Praça Carlos Gomes, na Liberdade. Quando eu ensinei ali no culto de domingo à noite, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Então, assim, essa música ela foi muito forte por todo esse contexto, né, que a produziu. E aí, cara, a maioria das pessoas não sabe disso, porque a gente não sai divulgando, mas claro, eu fui convidado, fui desafiado e estou pensando seriamente em fazer uma live, talvez, ou uma produção que seja, talvez a gente coloque no YouTube, contando um pouco da experiência dessa música, fazendo uma produção melhor e tudo, e chamando alguns músicos para me ajudarem, né, compartilhando um pouco das experiências atrás das músicas. O Azaf tem talvez centenas para perto de milhar, né? O Ademar da mesma forma, mas que cada um de nós, a gente, principalmente o nosso início, foi marcado assim por muitas experiências muito fortes. E essa foi a experiência então, do Maravilhoso, que alguns chamam de Maravilhoso És, outros chamam de Quão Formoso És, mas isso. O título da música é Maravilhoso.
Tá? Maravilhoso. Eu quero agradecer, pastor, do fundo do coração, privilégio de ouvir, de conhecer essas histórias. Pessoal que está entrando aqui, a gente está finalizando a segunda, mas lembrando a turma que eu deixo as lives salvas, eu compartilho lá no YouTube, no Facebook, História da Música Cristã no Brasil. Está começando um podcast também, que eu quero colocar esse conteúdo. Eu entendo que realmente precisamos lembrar, né, dessas histórias, das músicas que a gente canta até hoje e somos edificados. O senhor está no Ministério Koinonia, hoje, atualmente? Tem. Assim, na verdade, obviamente que não mais naquele modelo, naquele formato, né, de várias lideranças. A gente sempre trabalhou com liderança plural. Primeira liderança, Silvério e Alda. Depois a Alda saiu, o Márcio entrou. Depois o Silvério saiu, ficou só o Márcio e eu, Márcio Pereira. E, por fim, o Márcio saiu também no Adoração 13 e eu fiquei. Aí gravei o Adoração 14, que foi o final da série Adoração. Os 3 últimos títulos foram com a MK, né, uma gravadora de Rio de Janeiro. Adoração 12, o 13 e o 14. A Unção de Avivamento, Vinho Novo e Intimidade com o Pai. E aí depois eu continuei gravando, né, com Koinonia, a Brisa Suave, Incendiando Corações, Um Lugar Mais Alto, o Deus Maravilhoso eu gravei lá na época, o A Único. Então, assim, Bené Gomes e Ministério Koinonia hoje, eu acho que se fundiram e acabou se tornando uma coisa só, tá? Amém. Que Vamos bênção! vamos cantar um maravilhoso, então? Vamos lá? Exatamente, vamos encerrar cantando maravilhoso, por favor. Me ajuda aí, gente, tá? Me ajuda aí com a sua voz. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória te cobre.